Uma youtuber feminista chamada Haru fez um vídeo sobre animes, no qual ela diz que existe machismo nos animes, então eu vou responder aqui os pontos do vídeo dela. Tudo isso começou com um post do Facebook de uma página feminista. Então esse post feminista dizia o seguinte: fiquei abismada quando conheci esses desenhos japoneses, eles são a cultura do machismo em forma de animação, um absurdo, a mulher sempre retratada como objeto sexual, isso precisa parar, inadmissível que esse tipo de mídia circule livremente pela internet brasileira, temos que elaborar políticas para regular essas porcarias, a mulher não é objeto. Então esse foi o post feminista que deu início a essa discussão. A Haru fez um vídeo onde ela também leu esse post e ela disse que concorda com esse post. Se a Haru concorda com esse post, então ela concorda que os animes devem ser censurados, porque é isso que esse post está dizendo. Ela concorda que o Estado deve ter o poder de regular a internet, que o Estado deve ter o poder de proibir a, como diz o post, livre circulação de animes. E a Haru disse que ela concorda com esse post, inclusive ela disse que o post não é um exagero, ou seja, ela concorda que deve haver um Estado totalitário que tenha o controle dos meios de comunicação e que possa censurar nesses meios de comunicação aquilo que não estiver de acordo com a ideologia considerada aceitável pelas feministas. Inclusive essa página que escreveu esse post pedindo a censura dos animes, pedindo políticas para regular os animes, ou seja, que o Estado coloque a arma na cabeça dos produtores de anime, impeçam de fazer certos tipos de anime, impeçam os consumidores de baixar e compartilhar certos animes. Essa página é uma página comunista. E a Haru disse que o post não é exagerado, ele apenas não é a forma mais eficiente de passar essa linda mensagem feminista de um Estado totalitário censurando os meios de comunicação, mas ela disse que o post está certo. Eu não sei se a Haru se diz comunista, provavelmente ela não se diz comunista, talvez porque isso também não seja a forma mais eficiente ou mais conveniente de passar a sua linda mensagem, mas ela concorda com um post explicitamente comunista, explicitamente totalitarista. De acordo com esse post dessa página feminista, você pode estar na sua casa assistindo um desenho animado que você baixou na internet e a polícia tem o direito de arrombar a sua porta e te levar preso pelo fato de você ter baixado ou de você estar assistindo, ou de você ter compartilhado um desenho animado que não condiz com a ideologia do feminismo ou do esquerdismo. E a Haru, nesse vídeo, fala que ela é boazinha, que ela defende a igualdadezinha, bonitinha, mas na verdade não é isso que ela está defendendo. Todo o vídeo dela foi simplesmente para concordar com esse post, e o que esse post defende é a proibição, é a censura de desenhos animados. A Haru não está defendendo uma ideia bonitinha, uma ideia boazinha, ela está defendendo que a polícia te leve preso por compartilhar um desenho animado. Ela está defendendo que o Estado controle a internet e delete da internet aquilo que ele não quer que você possa assistir. Aí ela fala que muitas coisas nos animes deixam ela ofendida e se sentindo mal, e por isso os produtores de anime têm que mudar a forma como eles fazem anime. Por quê? Porque ela não gostou, porque ela se sentiu ofendida, coitadinha dela. Agora, por que os animes são de determinada forma, ou por que qualquer conteúdo de entretenimento que não seja financiado pelo Estado ou por alguma organização com fins políticos, né? Por que qualquer conteúdo de entretenimento no livre mercado é do jeito que é? Simples, porque ele está atendendo uma demanda. Existem pessoas que querem assistir aquele conteúdo e por isso existem pessoas produzindo aquele conteúdo para lucrar em cima daquilo. O produtor de anime faz um anime porque tem milhões de pessoas que querem assistir aquele tipo de anime. Agora, o que a Haru, que é uma pessoa boazinha, que defende a igualdadezinha, que quer o bem de todos, o que ela quer? Ela quer que essas pessoas, que essas milhões de pessoas não possam assistir o tipo de anime que elas querem assistir. Eles querem que os produtores não possam produzir o tipo de anime que eles querem produzir, porque ela se sentiu ofendida, coitadinha. Um pensamento megalomaníaco. Ela acha que milhões de pessoas têm que parar o que elas estão fazendo, milhões de consumidores têm que parar de consumir o que eles querem e produtores produzir o que eles querem, sendo que eles estão consumindo e produzindo isso através de trocas voluntárias, sem precisar agredir ninguém precisa ser agredido para produzir animes, mas ela quer que todos eles parem de fazer o que eles estão fazendo, porque ela se sentiu ofendida. E pior, que o Estado, que a força armada coercitiva do Estado,
obrigue isso a acontecer, através de leis, através de armas. Ela é tão boazinha, ela só quer que o anime seja bonzinho com todo mundo, e se você não fizer do jeito que ela quer, se você não assistir o anime do jeito que ela quer, ou produzir o anime do jeito que ela quer, aí você pode ser preso, multado ou censurado. Olha como ela é boazinha. Agora, mesmo que um anime, um filme ou qualquer obra de ficção ofendesse a grande maioria das pessoas, e não apenas as feministas, mesmo assim seria errado censurar esse conteúdo. Alguém foi agredido para produzir esse conteúdo? Não. Alguém foi roubado para produzir esse conteúdo? Não. Então, se você impedir essa pessoa de produzir o conteúdo no qual ela não está agredindo ninguém, você é o agressor, você está cometendo um crime. Agora, é engraçado que quem faz esses animes nem sabe que a Haru existe. Como ela pode se sentir ofendida por alguém que nem conhece ela? Se essa pessoa que criasse animes conhecesse a Haru e fizesse uma personagem parecida com ela, e essa personagem tivesse características negativas, aí eu entenderia que ela se sentisse ofendida com isso. Agora, uma pessoa que não conhece ela, que não sabe que ela existe, faz um anime e ela se sente ofendida com esse anime. Eu acho isso muito megalomaníaco, entendeu? É como você se achar o centro do universo. Eu já assisti obras de ficção com inúmeros tipos de personagem masculinos, o mais esculachados possíveis, os mais escrotizados possíveis, e nunca se passou pela minha cabeça que eu deveria me sentir ofendido porque aquele personagem representa o meu gênero de uma forma que eu não gostei. Eu acho isso megalomaníaco, é você se achar o centro do universo. Ninguém deveria ser obrigado a parar o que está fazendo porque você não gostou ou porque você se ofendeu. O feminismo é uma infantilidade não apenas pelo fato de ser uma ideia infantil, mas também por tratar as mulheres como crianças, que não podem ser expostas a qualquer coisa que as incomode, têm que ser protegidas por uma autoridade. Não, você não é uma criança e as outras pessoas não têm a obrigação de te agradar. Todos nós adultos nos incomodamos com milhões de coisas, só que as pessoas normais, ao contrário das feministas, não ficam choramingando e exigindo que as outras pessoas mudem o que elas estão fazendo só porque você se sente incomodado. 99% das pessoas estão cheias de problema, estão trabalhando pela sua sobrevivência, estão trabalhando duro para sequer conseguir se sustentar. Essas pessoas não têm obrigação nenhuma de ganhar um novo problema na cabeça delas, que é se preocupar se elas estão te ofendendo ou não, quando nem sequer sabem que você existe. Aí a Haru recomenda 5 animes, e todos esses animes ela recomenda porque contém protagonistas femininas e personagens femininas que não precisam da ajuda de ninguém, que são super poderosas. Algumas ela disse que são poderosas como deuses, e em um desses animes ela disse que todas as protagonistas são femininas. Mas ué, isso significa que eu posso reclamar desse anime porque todas as protagonistas são femininas, então eu posso dizer que esse anime é preconceituoso contra os homens? Porque se o anime tiver todos os protagonistas masculinos, a Haru chama esse anime de um anime preconceituoso, de um anime machista. Isso significa que eu posso achar que um anime que tem todas as protagonistas femininas é um anime preconceituoso contra os homens? Porque nenhum protagonista é homem? Se todos os protagonistas de um anime forem masculinos, isso é preconceituoso, isso é machista, e eu tenho que fazer alguma coisa para que isso pare de acontecer. E se um anime tem todos os personagens femininos, todos os protagonistas femininos, isso é lindo, isso é igualdade. Agora, o que me incomoda no padrão feminista de ficção não são os protagonistas mulheres, não são os personagens mulheres, de jeito nenhum, isso nunca me incomodou. Protagonistas mulheres já existem há muito tempo, já existem nos quadrinhos, já existem em várias obras de ficção, isso nunca me incomodou. Aliás, isso nunca se passou pela minha cabeça. Se não fosse pelo feminismo, nunca teria se passado pela minha cabeça que o gênero de personagens pudesse me incomodar. O que poderia me incomodar seria um personagem ser ruim, um personagem não ter uma personalidade bem desenvolvida, ser um personagem retardado. E sim, muitos personagens da ficção já me incomodaram por isso, tanto personagens masculinos como femininos. Nunca se passou pela minha cabeça que o fato de um personagem ser homem ou mulher pudesse, por si só, incomodar uma pessoa. O que me incomoda no feminismo não é por eles exigirem que mais mulheres sejam protagonistas, porque eu não dou a mínima para isso. O que me incomoda é que o tipo de mulher protagonista que eles querem é uma mulher super poderosa, que nunca depende de ninguém, que nunca pode tropeçar, que nunca pode errar, que nunca pode gaguejar, que nunca pode ser agredida por um homem, mesmo que esse homem seja o vilão da história.
porque isso é violência, isso é machismo, isso vai estimular a violência doméstica. O que me incomoda é isso. São essas regrinhas políticas, são essas pautas políticas que querem transformar uma obra de ficção numa propaganda política. E, obviamente, o resultado disso serão obras de ficção ruins, roteiros ruins, personagens ruins. E eu vou usar aqui como exemplo a trilogia Guerra nas Estrelas. A trilogia Guerra nas Estrelas contém um dos personagens, um dos protagonistas, que eu acho dos mais interessantes das obras de ficção, que é o Luke Skywalker. Luke Skywalker é um personagem fraco, um personagem ignorante, um personagem hesitante, um ser humano de carne e osso. Ele precisou da ajuda do Han Solo, que salvou a vida dele na Estrela da Morte. Ele precisou da ajuda do Yoda, que ensinou o básico da força para ele. Ele precisou da ajuda do Obi-Wan, que ensinou ele a usar um sabre de luz. E até no final do filme, ele ainda não tinha dominado a força, ele ainda não tinha dominado o sabre de luz, ele ainda estava hesitante, ele ainda estava cheio de dúvidas, ele ainda estava cheio de conflitos, cheio de emoções. Ele se revoltou contra o Yoda, ele queria ajudar os amigos dele, ao mesmo tempo ele queria converter o pai dele. No final ele ficou com raiva e aí voltou atrás. E depois ele ia ser morto pelo Imperador. E mais uma vez ele precisou da ajuda do Darth Vader, que salvou a vida dele. Agora, se você colocasse um personagem mulher como Luke Skywalker, passando pelos mesmos conflitos, os mesmos desafios do Luke Skywalker, as feministas iriam entrar em pane. Porque uma personagem mulher, para as feministas, não pode receber ajuda de ninguém, não pode depender de ninguém, não pode precisar de ninguém para ensinar nada para ela. Ela precisa fazer tudo sozinha, ela precisa ser super poderosa, ela precisa ser onipotente. E isso é um personagem ruim, um personagem lixo, que vai fazer um roteiro lixo, que vai fazer uma obra de ficção lixo, porque não existem conflitos acontecendo, não existem nuances, não existe personalidade, não existe humanidade num personagem como as feministas querem que sejam as personagens. E nós podemos ver isso no novo Star Wars Episódio 7, que com certeza tem influências feministas, onde a protagonista, ela bate no cara que tenta ajudar ela aprende tudo sozinha, ela nunca precisa da ajuda de ninguém, ela aprende a pilotar nave, ela aprende a lutar com sabre de luz, ela aprende a usar a força. No primeiro filme, sozinha, melhor do que o Luke Skywalker aprendeu em 3 filmes, tendo 2 mestres Jedi. Essa nova protagonista aprendeu tudo sozinha. Por quê? Porque ela não pode depender de nenhum homem. Ela não pode receber ajuda de nenhum homem. Ela não pode apanhar de nenhum homem. Quando ela lutou com Kylo Ren, ela não tomou nenhum golpe. Ela bateu nele, ela deu uma surra nele e ainda teria matado ele. E eles tiveram que usar um Deus Ex Machina para dividir a Terra ao meio, para separar ela do vilão, para ela não matar o vilão. A Terra teve que separar ao meio para ajudar ela. Por quê? Porque pessoas não podem ajudar ela. Ela é a heroína feminista. Ela não pode ser ajudada por homens, ela não pode gaguejar, ela não pode tropeçar, ela não pode precisar de nada, de ninguém. Você vê, inclusive, essa polêmica do cartaz do X-Men, que a Mística estava sendo estrangulada pelo vilão. Ou seja, a heroína agora não pode mais apanhar do vilão. Ela tem que ganhar de Flawless Victory. Ela não pode tomar 1 ponto de dano. Isso é ridículo. Eu gostei do Star Wars Episódio 7, tá? Eu gostei desse filme, mas ele tem sim essa influência feminista nessa protagonista. Isso é ridículo não porque as mulheres não podem ser fortes. Isso é ridículo porque isso não é humano. Não existe um ser humano que sempre esteja no controle, que nunca entre em conflito interno, que nunca erre, que nunca apanhe. Principalmente um herói, alguém que luta contra uma força maligna que está tentando destruí-lo. No mínimo, uma personagem onipotente, heroína, feminista, que destrói tudo pela frente, que não precisa da ajuda de ninguém. É um personagem pobre, que não tem riqueza narrativa. Quando você se identificava com Luke Skywalker, você se identificava com alguém que enfrentava seus desafios, que enfrentava seus conflitos internos, que tinha que escolher entre o bem e o mal. Então, o que vai acontecer quando uma mulher se identifica com essa típica heroína feminista que é onipotente, que não precisa de ninguém, que faz tudo sozinha, que aprende tudo sozinha? Ela vai se chocar quando der de cara com o mundo real, que é um mundo hostil, um mundo de dificuldades, um mundo de escassez, onde você depende da cooperação dos outros, onde os outros não vão fazer tudo por você, onde você precisa aprender as coisas, onde você precisa se esforçar para conseguir as coisas. Esse é o mundo real, mas as feministas não aceitam esse mundo real. Elas querem transformar as mulheres em crianças que precisam ser cuidadas pelos outros, que precisam ser protegidas, que não podem ser expostas a coisas que as incomodem e que todos têm que parar o que eles estão fazendo para não incomodar as feministas. E isso não serve para todas as mulheres, isso serve só para as feministas. Quando uma mulher discorda das feministas, elas dizem que essa mulher é machista. Não caiam nessa de que as feministas defendem as mulheres. Então é isso que eu acho pior nessa ideologia feminista,
é que elas, no final das contas, elas vão estragar a qualidade narrativa, a qualidade de um roteiro, a qualidade de um personagem, vão transformar boas histórias, bons personagens, bons entretenimentos em uma simples propaganda política. Uma ferramenta de doutrinação onde, ao invés de você se identificar com o herói, você vai se identificar com uma lavagem cerebral coletivista. Ao invés de você se identificar com virtudes individuais, você vai se identificar com uma pauta coletiva, com uma guerra entre grupos de raça, de gênero, esse tipo de coisa. Você vai aprender não a ser um indivíduo melhor, mas sim você vai aprender que você deve lutar pelo seu coletivo em detrimento dos outros coletivos. E tudo em nome de uma suposta igualdade. Inclusive, o termo igualdade não faz sentido. Igualdade faz sentido perante algo, perante algum padrão de igualdade. Por exemplo, igualdade perante a lei, que é uma igualdade que eu defendo. Todo indivíduo é igual perante a lei. Agora, igualdade de uma forma abstrata não significa nada. Se dois indivíduos fossem realmente iguais, eles nem sequer seriam dois indivíduos, eles seriam um indivíduo, seriam idênticos. A igualdade, como toda a teoria feminista, nada mais é do que uma ferramenta retórica. E se nós cairmos nesse discurso, nós vamos simplesmente perder a nossa liberdade de expressão, como esse post feminista que a Haru disse que concorda completamente, só discorda da forma de falar. Eu sou contra a censura de qualquer meio de comunicação, de qualquer entretenimento, e sou a favor da igualdade do indivíduo perante a lei, e sou contra o feminismo, que é um movimento autoritário, coletivista. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Eu tenho críticas muito detalhadas ao feminismo na minha playlist Feminismo, que está na descrição. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.